quando aceitei este desafio, foi na perspectiva de termos uma conversa sobre a ciência. E não estava nada nervoso, mas confesso que agora estou. E mais ainda depois do discurso eloquente do professor Frias, o qual nos cativa sempre muito. Eu não combinei com o professor Frias, mas se calhar por ser também de ciência, a imagem é um pouco a mesma. Houve algumas passagens da encíclica que me tocaram. E eu tentei resumir ao máximo, tentei pôr estas palavras muito simples e agora falar um pouco sobre elas. Uma das mensagens é que a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e distribuição do ambiente. A verdade é que nós contribuímos para esta destruição. E o gráfico que eu tenho aqui é um gráfico de ciência. Eu tentei pôr pouca ciência, falar um pouco de ciência, mas pôr pouca ciência complicada. Ao fim e ao cabo, mostra-nos que esta parte mais escura é o impacto que nós temos no dia-a-dia, em nossas casas, com os nossos carros, quando andamos de carro todos os dias. É este o contributo que temos para esta molécula que está aqui tão pequenina, dióxido de carbono. Naquele caso, o monóxido. Ok? Mas não são as fábricas, as grandes internacionais, que estão a contribuir grandemente para aquele dióxido de carbono. Somos nós, no nosso dia-a-dia, com os carros, quando fazemos uma viagem a mais, quando decidimos ir almoçar a casa. Não sei. Se calhar podíamos ir almoçar menos vezes a casa, ou levar para o trabalho. Eu não sei. O que eu sei é que está tudo ligado. O que eu sei é que esta molécula pequenina de dióxido de carbono, quando entra em contacto com outras moléculas que estão na atmosfera, tem efeitos em cascata. E quando nós aumentamos a quantidade desta molécula porque usamos o nosso carro ou porque decidimos usar um carro mais antigo em vez de um carro menos poluente. Eu estou a falar de carros porque há todos aqui andamos de carro e temos de aqui de carro. Mas podemos falar de outra coisa. Mas esta molécula conjuga-se na atmosfera e faz com que haja produção de outros compostos, de outras moléculas. E essas moléculas têm outras ações no ambiente. Já todos ouvimos falar do aquecimento global. Pois, com este gráfico nos diz é que grande parte do aquecimento global é provocado por nós, não é provocado pelas fábricas. Não é? Aquele paradigma de ter as grandes fábricas a mandar emissões de dióxido de carbono, se calhar o que este gráfico nos diz é que não é bem assim. Somos nós. Somos nós, todos nós, que estamos a fazer com que essas moléculas estejam na atmosfera. E quando nós modificamos este equilíbrio que existe ao nível da atmosfera, fazemos, por exemplo, com que haja o aquecimento da atmosfera. Esse aquecimento da atmosfera faz com que as massas de ar, que têm o seu ciclo mais ou menos bem definido, por isso é que nos trópicos chove mais e por isso é que a norte chove menos, por isso é que nós temos as estações do ano muito bem definidas, essas massas de ar passam a mover-se de maneira completamente diferente. E por isso é que nós começamos a perceber que os invernos que eram frios passam a ser menos frios e os verões que eram relativamente curtos passam a ser mais longos. E os períodos de seca que eram relativamente curtos passam a ser mais longos e as chuvas passam a ser mais fortes e mais pontuais. Isto está tudo ligado. E está ligado, não tem a ver com os outros, tem a ver connosco. E esta foi uma das mensagens que mais me tocou. O desenvolvimento sustentável, integral, e as coisas podem mudar. Efetivamente podem mudar, mas podem mudar partindo de nós. Outra das mensagens é, a Sofia já tinha referido, e deixa-nos a nós, pessoas de ciência que estamos a trabalhar todos os dias em ciência, muito tranquilos, porque estamos a trabalhar em prol de todos. E estamos a trabalhar para conhecer e desenvolver talentos para recuperar alguns destes danos. Mas é necessário
recuperar alguns desses danos, mas é necessário também termos a noção de que o conceito de reciclagem, o conceito de reaproveitamento, não é apenas uma coisa industrial. Nós, por acaso, estamos a trabalhar em alguns desses industriais. Quando fazemos queijo, por exemplo, uma grande parte daquilo que é utilizado tem muito mais de desperdício. Okay? Quando nós utilizamos o queijo, utilizamos umas moléculas muito concretas, que é as caseínas, aquela parte branca do queijo que nós costumamos comer. Mas o soro do leite é todo deitado fora. Não é utilizado. E tem coisas tão belas, tem coisas tão boas que podem ser feitas com o soro do leite. Podemos usar o soro do leite para suplementos alimentares, por exemplo. Okay? Quando nós usamos a beterraba sacarina e usamos o açúcar, porque é o açúcar que nós queremos, a parte da fibra, aquela parte da polpa, não pode ser usada. Pode ser usada. Nós estamos a trabalhar nisto ao nível da investigação, estamos a trabalhar nisto ao nível da ciência. Mas podemos refletir também ao nível das nossas casas. Podemos refletir ao nível dos sacos de plástico. Podemos refletir ao nível da comida que fazemos a mais e que depois vamos deitar fora. Podemos refletir, por exemplo, quando temos de escolher um leite que veio de França ou um leite que foi produzido aqui. Porquê que temos que refletir nisso? Porque o leite que veio de França, ele teve de vir de alguma forma. Teve de vir por algum motor que o trouxe cá. Isso tem gastos, tem custos. Já não estamos a falar só do impacto sobre os nossos agricultores, sobre os nossos produtores, neste caso. Mas estamos a falar, por exemplo, do dióxido de carbono, aquela molécula que falámos há pouco, que é necessária para aquele leite chegar cá. Isto tudo tem a ver com a nossa consciência do ambiente, a nossa consciência de que efetivamente está tudo ligado. E marcou-me muito esta passagem da encíclica, porque precisamos de um debate que nos una a todos. Precisamos da ciência a trabalhar para a utilização de algumas moléculas complexas, mas precisamos de todos nós também nestas escolhas diárias, nestas escolhas do dia a dia. Hoje devemos decididamente rejeitar que do facto de sermos criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a Terra se deduza o domínio absoluto sobre todas as criaturas. Tenho aqui uma imagem de uma região que entrou num ponto chamado não retorno. Nós, em ciência, às vezes damos nomes complicados às coisas. Mas nesta região, o que aconteceu foi que esta mancha que estava aqui a verde, em 1950, passou a estar assim em 2010. Aquilo tem a ver com o coberto vegetal. Mas nesse coberto vegetal existem quantas espécies? Quantos animais viviam lá? E infelizmente, neste caso concreto, não é possível voltar atrás. Neste caso concreto, chegámos ao ponto de não retorno. Neste caso concreto, não é necessário, não é possível fazer a reflorestação. Exige-se uma preocupação pelo meio ambiente. De todos. Somos todos nós que podemos contribuir para essa consciência mundial. Eu ia entrar agora na minha área mais querida, porque ao fim e ao cabo eu trabalho com a inovação biológica e trabalho com esta biologia molecular. Um nome muito complicado para, ao fim e ao cabo, dizer que eu trabalho com aquelas letrinhas que estão nos nossos cromossomas, que são uns arranjos que nós temos dentro das nossas células, que ao fim e ao cabo têm escrito como é que o nosso organismo trabalha, como é que a nossa célula vai trabalhar, o que é que vai produzir naquele momento. E um dos tabus que a Igreja vem tendo é que mexer nestas linhas de leitura às vezes é muito perigoso. E efetivamente pode ser muito perigoso. E é importante que tenhamos a consciência que efetivamente modificar esta escrita que está nas nossas células pode modificar tudo o que essa célula faz.
e pode modificar aquilo que eu passo a fazer no meu próprio organismo. E quando nós modificamos, por exemplo, o trigo ou o milho, já ouvimos falar em milho transgénico, em trigo transgénico, ao fim e ao cabo o que nós estamos a fazer é modificar essas letrinhas. Nós estamos a, segundo algum tabu, a substituir-nos a Deus. Mas o Papa Francisco vem-nos dizer que não. Vem-nos dizer que às vezes é necessário e esse conhecimento pode ser usado. É preciso ter muito cuidado. É preciso ter uma consciência ética. Mas é preciso ter muito cuidado com que letrinhas está a mexer. Mas essas letrinhas, quando nós mexemos nelas, pode dar coisas muito bonitas. E, por exemplo, temos arroz que produz vitamina E, temos milho que passa a ser resistente às pragas. Isso pode ser bom para nós. Temos também algumas bactérias, aqueles seres que nós não vemos, que não tocamos, que raramente ouvimos falar deles, e quando ouvimos falar deles é porque alguma coisa mal está a acontecer, ficamos doentes, estamos a tomar antibióticos para as bactérias, não é? Portanto, vamos terminar essas bactérias. Mas a insulina, neste momento que é usada, é produzida por as bactérias. Mas não são umas bactérias quaisquer. São umas bactérias que nós modificamos para produzir aquela molécula, porque algumas pessoas não a conseguem produzir. Portanto, efetivamente é preciso uma consciência ética. É preciso termos a noção de que não podemos deixar de considerar os objetivos e os limites éticos. Mas estas palavras do nosso Santo Papa Francisco deixaram-me muito tranquilo. Porque muitas das vezes nós estamos a mexer nestas letrinhas e eu sentia-me mal por isso. E agora já não sinto tanto. Mas, efetivamente, podemos usar os conhecimentos da ciência para melhorar e para criar novas armas, não para a guerra, mas para a nossa saúde, para a paz. E penso que é só isto que eu tinha a dizer. Eu não sei se foi suficiente. Mas temos um debate a seguir.